aí, gente, como vocês estão? Espero que bem, na medida do possível. Eu tô aqui trabalhando e batendo texto, né, que eu tô em cartaz com a peça Cães de Rua e tô fazendo a manutenção desse passar o texto, de sentir a peça, do tempo-ritmo. E é um trabalho que a gente faz individual também, né? E aí muita gente me pergunta sobre decorar texto. Como você decora texto, Carol? Me deu vontade de gravar um pouquinho aqui, fazer um videozinho curto falando sobre isso, porque cada ator tem um processo para decorar o texto, e decorar o texto não é uma coisa tão relevante quanto as pessoas pensam. É relevante, claro, é imprescindível, mas não é o que vem primeiro, né? Primeiro vem toda uma análise de texto, um estudo de mesa, entender a gênese da personagem, as intenções e tudo isso. Mas aí eu falei, vou falar um pouquinho sobre o meu processo. Acho que muita gente me pergunta isso pela vida e por aqui, e as pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Então, basicamente, como eu faço para decorar meu texto? É primeiro entender quais são as intenções, entender a direção também, porque é muito importante entender qual é a proposta do diretor para que você estude o texto já dentro dessa proposta. E aí, depois disso, eu começo a memorizar o texto, né? Mas depois de todo um trabalho de entendimento daquele texto, daquela personagem. E especificamente em Cães de Rua, eu estou 1h10 em cena. Eu acho que é a primeira peça que eu fico em cena o tempo todo, assim, sem ter nenhuma saída pro camarim, não ficar na coxia em nenhum momento. É ali, é tempo real que a coisa acontece. E o que é uma delícia, porque a gente acaba realmente presenciando tudo aquilo. Então, é mais imprescindível ainda que você esteja muito pronto para viver aquele momento, para curtir aquilo de uma outra forma. Eu acho que não ter esse respiro como ator, acho que é isso que acontece na maioria das peças. Quando a gente sai pela coxia, a gente tem aquela... calma, volta, tá? Putz, aí você esquematiza tudo de novo para entrar em cena. E nessa peça eu não tenho isso. Nessa peça eu sou personagem 1h10. E tá sendo muito desafiador e eu acho incrível. Esses desafios são ótimos para que a gente aprenda, para que a gente melhore como profissional. E como eu fiz, né? Depois de decorar meu texto, tivemos os ensaios coletivos, mas é uma coisa que a gente precisa realmente fazer uma manutenção e criar um processo para que essa manutenção aconteça fora do grupo também, para que a gente chegue e aí faça a manutenção em grupo, que são os ensaios. Mas eu gravei todas as falas da peça, deixa eu ver se dá para ver aqui, e eu fico batendo o texto comigo mesma, fazendo diversos personagens, porque aí eu tenho a deixa, porque aí eu tenho o tempo, o ritmo, eu posso trabalhar isso, e aí eu deixo as lacunas nas minhas falas. Então, nas minhas falas tem um espaço que eu dou a fala. É muito interessante pensar na dramaturgia como um todo e pensar nessas deixas também. Mas mais interessante ainda é escutar e também memorizar a fala dos colegas, né? Entender as personagens. É muito louco porque a cada apresentação eu entendo mais quem são essas personas que estão ali contando as suas histórias, e também eu entendo mais onde entram as minhas reações, como a minha personagem reage a cada uma dessas dramaturgias. Esse treino que eu faço em casa e que a maioria dos atores gravam, né? A maioria dos atores tem isso, de gravar a outra fala e ficar batendo com o gravador. É uma forma de você conseguir criar um fluxo, né, de fala, de raciocínio, de pensamento e de atitude em cena, fora de cena. Então, esse é o meu processo para Cães de Rua. Ouvir a peça para mim é fundamental, porque eu tenho falas, mas são falas que vão entrando aleatoriamente durante todo o espetáculo. Agora, o que eu tenho o tempo todo são reações, tudo vai atravessando a gente. Então, conseguir entender como atravessa o seu personagem, cada fala, cada ação, cada monólogo, né? Porque a peça tem vários monólogos. Isso faz com que você incorpore o espetáculo. E aí a gente não consegue depender o tempo todo de um grupo grande, né? De um grupo
porque a gente não consegue se reunir sempre, e depois que entra em cartaz fica mais complicado, os ensaios acontecem um pouco antes do espetáculo, então você tem que fazer essa manutenção. E a cada apresentação o diretor te traz mais coisas para você refletir e também aprimorar, melhorar, porque existe uma resposta do público. Então esse trabalho ele é feito durante todo o processo, durante todo o tempo que você está em cartaz. E isso é muito gostoso, porque você, a cada dia, a cada apresentação, vai entendendo sua personagem e vai entendendo aquela história. Acho que é isso. 6 minutos, falei bastante, né? Mas é isso, galera. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me perguntem para eu contar um pouco sobre o meu processo. Já dizendo que é uma resposta muito particular. Cada um tem o seu modo de estudar. E também cada peça tem uma demanda, tem uma forma nova de fazer. Essa tem sido assim, para mim tem sido muito desafiador, mas muito prazeroso também.